Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje é um vídeo de resenha de um dos autores que mais apareceu em 2020 no meu canal e ele vai continuar aparecendo porque eu tenho uma penca de livro para ler desse homem. Mas o cara é foda. O cara criou uma história muito absurda. Eu tô falando desse livro aqui. Ken Follett. Ai meu Deus, o Rodrigo tá apaixonado por esse senhorzinho muito simpático. Enfim, gente, esse aqui é o segundo livro da trilogia O Século. Um livro esse que eu comecei a ler em meados de 2020, essa trilogia, que eu já fiz um vídeo resenha do primeiro. E que a história é sensacional, a história. Se você não começou a ler essa trilogia ainda, você precisa começar. Porque apesar de ser calhamaços muito grandes, são livros que realmente nos fazem viajar para uma época onde o mundo moderno se moldou. E é muito interessante ouvir isso. Então, para você continuar aqui e ouvir as minhas resenhas e as minhas percepções, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, mostre para os amigos, quem gosta de literatura, filmes, livros, músicas e séries, e além de opiniões, por favor, esse aqui é o canal, compartilhe com os amigos, né? E ative as notificações para saber quando eu estou fazendo conteúdo novo, ok? Então vamos falar sobre este pequeno tijolo. Ele foi publicado em 2012, lançado no Brasil pela editora Arqueiro, e ele é o segundo livro da trilogia O Século. Aí vocês me perguntam, Rodrigo, o que é a trilogia O Século? Muito bem, o Ken Follett montou uma epopeia gigantesca, com um grau de pesquisa muito grande, sabe? Onde ele dividiu a história do mundo moderno, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele dividiu em 3 tomos. O primeiro foi o Queda de Gigantes, o segundo, que é esse aqui que a gente está falando, é o Inverno no Mundo, e o terceiro é o Eternidade por Fio, que é um outro calhamaço que eu vou ler agora em 2021 também para finalizar essa história. E eu confesso para vocês, eu já disse isso no outro vídeo, que a ideia de tu pegar uma história gigantesca como essa e tu vir trabalhando com ela, ela tem que ser extremamente interessante para te manter preso por tantas páginas, com tantos personagens. E tanto o Queda de Gigantes quanto o Inverno no Mundo são livros que conseguiram me manter muito preso. São livros muito bons e que eles mantêm a mesma linha de interesse durante o livro inteiro. É difícil tu pegar. Porque o livro é dividido em núcleos, né? São 5 famílias. Essas 5 famílias começaram a sua saga em Queda de Gigantes, né? Começaram no primeiro livro. E ela veio se andando com os primeiros personagens e o primeiro livro termina no final da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo estava em processo de ebulição, com tudo que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Depois, esse aqui começa exatamente no início da Segunda, nos primeiros movimentos do nazismo e do fascismo na Grã-Bretanha e tal, e na Itália, e eles começam a se moldar dessa forma. E o mais interessante dessa criação toda desse universo, e eu vou tomar todos os cuidados aqui possíveis para não dar spoilers, tanto que eu não vou citar as percepções de personagens e dizer quem é quem, para que ninguém que vá ler, porque como esse é um livro de e-mail, eu não posso dar os spoilers, porque senão eu vou estragar a experiência. Então eu vou incitar vocês a ler sem dar spoiler. Pode ficar tranquilo, pode ler o vídeo até o fim. Cada personagem dentro do seu núcleo, dentro da sua percepção de mundo, tem diversas citações. Então se você for pegar os personagens da Grã-Bretanha, por exemplo, eles têm percepções, onde eles falam sobre a forma de mundo deles, a maneira como eles enxergam o mundo, completamente diferente dos alemães, que vinham destroçados da Primeira Guerra Mundial. Então faz todo sentido você ter percepções diferentes, assim como os americanos, lá no canto deles, curtindo, né, a ideia da pós-depressão, né, que eles estavam começando a crescer de novo, estavam começando a ter aquele boom econômico. É a mesma coisa, porque eles não conseguiam entender a ideia de que os europeus estavam se matando lá. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz diversas marcações aqui, e eu virei aquele leitor agora que ele marca com canetinha agora, porque, né, o cara tem que marcar. Então, cada uma dessas citações que tem no livro aqui são percepções dos personagens, que eu achei interessante guardar isso aqui para um dia, quando for revisitar essas obras, pegar e reler isso. Então, tem diversos momentos que eu vou compartilhar alguns com vocês aqui, obviamente sem citar quem são os personagens, para que vocês possam entender o que ele fala. Então vamos lá. A primeira fala marcada no livro para mim é da Grã-Bretanha, porque ele inicia ali, né, no processo da Grã-Bretanha. E o personagem inglês, ele tem essa percepção. O que mais o incomodava era pensar que, se aquilo podia acontecer na Alemanha, também poderia acontecer na Grã-Bretanha. Essa sinistra perspectiva provocou-lhe um calafrio.
Ele tinha a vida inteira pela frente e não queria viver com uma ditadura repressiva. Desejava trabalhar na política, como os pais, e fazer do seu país um lugar melhor para as pessoas, como os mineiros de Aberowen. Para isso, eram necessárias reuniões políticas em que as pessoas pudessem dizer o que pensavam, jornais capazes de atacar o governo e bares onde os homens pudessem conversar sem ficar olhando por cima do ombro para ver quem estava escutando. Essa perspectiva é de um personagem da Grã-Bretanha que estava em 1933, ali, quando começava a fazer aquelas ebulições ali, que a coisa toda já estava acontecendo. E é muito interessante isso. Só que se tu pegar as perspectivas do personagem, de um dos personagens alemães, que era um jovem que foi criado numa escola hitlerista, ele tinha uma perspectiva completamente diferente. Como alguém podia ser contra o nazismo? A Alemanha estava transfigurada. Hitler havia acabado com o desemprego, algo que nenhum outro líder na Europa conseguia fazer. Greves e protestos eram uma lembrança distante dos dias ruins. A política gozava de plenos poderes para eliminar o crime. O país prosperava. Muitas famílias agora tinham rádio e logo teriam carros populares para dirigir nas novas autobahns. É complicado isso, né? Mas se tu começar a pensar dessa maneira, das perspectivas que os caras tinham, da maneira como o povo alemão enxergou e da maneira como as pessoas incentivaram o nazismo na época, é difícil tu dizer isso, sabe? Mas no fim das contas, dentro da perspectiva de cada um lá, estava correto, dentro da perspectiva deles. É claro que eles não imaginavam que aquele louco déspota, completamente fora de si, com os seus doidos que estavam juntos, fariam a mesma coisa. Fariam o que fizeram, vamos dizer assim, não fariam a mesma coisa, fariam o que fizeram, mas dentro da perspectiva do povo alemão, completamente destruído, passando fome da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é simplesmente consequência da Primeira, simples assim. Todo mundo sabe disso, historicamente é isso. Mas quando tu pega um autor que faz essa pesquisa histórica, que consegue criar personagens, é claro que esse personagem alemão aqui é um escroto, durante o livro inteiro ele é um escroto, mas ele se faz dentro da situação, se traz esse pensamento que os alemães tinham na época, e faz todo sentido dentro da história do livro, faz todo sentido dentro da história real que a gente vive aqui. Porque é importante citar que os personagens fictícios dessa obra aqui, assim como Queda de Gigantes, assim como provavelmente Inverno no Mundo, eles são figurantes de personagens principais. Então tu vai encontrar Churchill aqui, tu vai encontrar Lloyd George, tu vai encontrar Roosevelt, tu vai encontrar diversos personagens extremamente importantes. Tu vai encontrar o Oppenheimer nos primeiros testes da bomba atômica, todo o processo do ataque de Pearl Harbor, tá tudo aqui. E isso é fantástico, porque os teus personagens que tu começou a ler, é como se tu tivesse ali. A transfiguração da luta, da guerra, ela está muito bem descrita aqui. E talvez a obra do Ken Follett, para mim, tenha me pegado de uma forma tão específica, nesse sentido, justamente por causa disso. Porque é um cara que consegue transpor isso para as páginas, esse sentimento da guerra, da história, de colocar personagens fictícios em momentos históricos e que tu consegue estar ali em loco. E isso para mim talvez seja o mais legal dele como escritor. Então esses romances históricos acabaram me pegando meio de assalto, porque eu nunca lia isso, eu lia mais. Você sabe que o meu negócio é thriller, suspense e tal, mas me pegou muito, muito. Ken Follett realmente criou uma epopeia e eu não vejo a hora de começar a ler o último livro dessa trilogia maravilhosa. Então, eu tenho para você o seguinte, esse livro aqui talvez seja no mesmo nível do primeiro, mas ele é um livro que o começo é abrupto, né? Porque ele segue exatamente a história do fim do primeiro, e ele termina de forma aberta, porque o mundo continua em evolução. E é interessante olhar essa perspectiva que o Follett nos traz, mostrando que hoje o que a gente fala de fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, são tudo frutos da mesma árvore. A diferença é a distância que eles querem cair no caule. Mas todos pregam pelo controle. Todos, sem exceção. A democracia sempre vai ser a melhor forma de mostrar para nós o nosso poder. A nossa liberdade de expressão ela é imprescindível e ela precisa continuar a existir. E esse aqui, assim como tantas outras obras que falam da Segunda Guerra Mundial, o cerne para mim é esse. É mostrar que nós precisamos manter a nossa liberdade de expressão, que foi o pensamento do nosso personagem da Grã-Bretanha que falou, assim como diversos outros momentos
inclusive um momento russo que diz o seguinte: imaginou-se perguntando, na sociedade comunista temos que torturar as pessoas? Mas sabia qual seria a resposta. Aquilo era uma necessidade temporária, essencial para proteger a revolução de espiões e subversivos a serviço de imperialistas capitalistas. Vocês conseguem perceber que esse tipo de situação e esse tipo de colocação de personagens colocados na perspectiva começa a mostrar que é tudo farinha do mesmo saco? Que cada regime dentro da sua situação, todo regime autoritário, não importa ele qual seja, se tu colocar todos eles numa mesma linha, tu vai perceber que todos eles são muito próximos um do outro, todos eles trazem o que eles prezam tirar da gente, o que a gente melhor tem, que é a nossa liberdade. E a ideia de subversão é o caminho da ditadura, é o caminho de uma situação independente ela qual seja. Pode ser uma ditadura do proletariado, assim como pode ser uma ditadura da milícia, ou como pode ser uma ditadura militar, ou como pode ser uma ditadura de pensamento, uma ditadura onde as tuas liberdades de pensar são tolhidas. E o mundo estava naquele momento exatamente propício para isso, o que não quer dizer que hoje não esteja propício para outro tipo de situação. Mas o mundo estava propício para aquela situação. Tanto é que uma dos personagens na última página do livro diz isso. Eles cantavam com sinceridade a letra da música. Apoiava o regime soviético da mesma forma cega que havia apoiado o nazismo. De início, isso havia provocado incompreensão e fúria, mas agora havia uma lógica triste no fervor das pessoas. Eles eram aquele tipo de indivíduo cujo medo da vida era tão grande que preferiam viver sob uma autoridade dura, ter um governo que lhes dissesse o que fazer e o que pensar, e que não permitisse nenhuma dissidência. Eram tolos e perigosos, mas havia muita gente assim. Com esse pensamento final dessa personagem maravilhosa, que tem um arco sensacional dentro do livro, de muita privação, eu finalizo sugerindo para vocês que vocês realmente encarem esses calhamaços aqui. Não tenham medo, são 880 páginas, mas de uma letra muito legal, de uma diagramação maravilhosa da editora Arqueiro, de um trabalho de tradução da tradutora Fernanda Abreu, que consegue trazer para nós exatamente as prospecções e as projeções dos personagens. Muito obrigado ao Ken Follett, muito obrigado a você que está aqui comigo. Se você já leu isso aqui, por favor, coloque as suas percepções aqui embaixo. Eu adoraria trocar uma ideia e falar sobre os personagens, qual o personagem que você mais gostou, qual foi o arco de história que foi melhor desenvolvido e o que esperar do último volume da trilogia O Século. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos, tchau!